E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, tudo certinho, tudo tranquilo. Vamos lá, pessoal, resolver mais uma questão. E essa questão é uma questão até tranquilo, né? Só que, pô, precisa ter interpretação, só que você também tem que ter um conhecimento sobre respiração, fermentação. Isso vai te ajudar bastante para evitar, né, que você erre a questão, beleza? Então aí, já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho, dá essa moral, porque aqui a gente tem informação de qualidade para poder te passar. Eu espero muito poder agregar com o seu conhecimento nesse vídeo, beleza? Vamos lá, pessoal. Estamos falando da UERJ 2019, o seu primeiro exame de qualificação. Lembrando que cada questão que eu resolvo da UERJ 2019, desse primeiro exame, ele vai estar numa playlist chamada Gabarito UERJ 2019, primeiro exame de qualificação. Vai ter Gabarito UERJ 2019, segundo exame, né? Isso 2020, 2021, a mesma coisa. Ou seja, cada exame de qualificação tem, né, uma playlist especial para ela. Então dá uma olhada nas playlists do canal que eu deixo tudo organizado para você. Fora isso, você está vendo aqui do lado, tem as redes sociais do canal, tem o TikTok, tem o Instagram, poxa, para você poder utilizar também para o seu estudo. Utiliza essas redes sociais, que eu tenho certeza que eu vou contribuir para o seu conhecimento. Fora isso, pessoal, tá vendo esse link aqui em cima? Aqui embaixo na descrição do vídeo também tem ele. Acessando esse vídeo aqui embaixo na descrição, você vai ter acesso ao curso Biologia para Vestibulares, onde eu dou aulas teóricas, né, com exercícios objetivos e discursivos. Você pode ser membro do canal. Galera, só os membros têm acesso a vídeos exclusivos, né? Eu tenho postado dicas de estudos, entre outras coisas. Você também pode ter acesso a exercícios para você praticar, pessoal. São mais de 4.000 exercícios objetivos, todos com gabarito comentado, tudo aí categorizado entre os temas, né? Você está vendo os temas aí, tem muito mais. E, poxa, sua dúvida é citologia, membrana plasmática, organelas, entre outras coisas, transporte, né? Então, poxa, você tem aí 227 questões. Não são nem 10, nem 15. Poxa, você vai treinar o quanto você puder, quanto você quiser, para nunca mais você ter dificuldade nesse tipo de conteúdo. Fora isso, você também pode ter acesso ao material didático com exercício, ou seja, o combo perfeito. Você pega a parte teórica e prática. Ou, se você ainda preferir, você pode ter acesso a exercícios discursivos, pessoal. Galera, são vários exercícios, não só da UERJ, como de outros vestibulares, em que cada questão tem uma caixinha de resposta para você poder responder, para você comparar o que você respondeu com o gabarito. Então, galera, tudo isso num precinho muito bom. Tenho certeza que eu vou te ajudar bastante. Beleza? Vamos lá. Olha aí, a questão diz: utilize as informações para responder a questão de 35 a 37. A gente vai responder a questão 35, tá? Mas vamos ler o texto. Novas tecnologias de embalagens visam aumentar o prazo de validade dos alimentos, reduzindo sua deterioração e mantendo a qualidade do produto comercializado. Essas embalagens podem ser classificadas em embalagens de atmosfera modificada tradicional, como MAP, né, a sigla, e embalagens de atmosfera modificada em equilíbrio, a EMAP. As MAP são embalagens fechadas que podem utilizar em seu interior tanto gases como hélio, neônio, argônio, criptônio, que a gente conhece muito bem, os gases nobres, né, pessoal? Quanto composições de gás carbônico e oxigênio em proporções adequadas. As EMAP também podem utilizar uma atmosfera modificada formada por gás carbônico e oxigênio e apresentam microperfurações na superfície, conforme ilustrado abaixo. E aí você está vendo, né, na verdade, aqui, né, tem uma salada aqui, um alface, né, parece, beleza? E aí ele está dando meio que um zoom aqui, mostrando essas microperfurações, beleza? Então aqui, ó, as microperfurações que dá para ver, beleza? Show de bola. Vamos lá. No interior das embalagens de hortaliças, aí é questão 35 já, né? Deve haver concentrações de gás carbônico elevadas e valores de oxigênio reduzidos, mas não próximos a zero, a fim de evitar a deterioração desses produtos. Para essa finalidade, embalagens EMAP são mais adequadas que as MAP, uma vez que as microperfurações possibilitam a troca de gases, impedindo o acúmulo de gás carbônico liberado pelos vegetais e permitindo a entrada de oxigênio. Os gráficos a seguir
representam as variações de concentrações de gás carbônico e oxigênio ao longo do tempo nas embalagens EMAP e MAP. E aí o que você olha? Você sabe, né? Tem aí, né, um gráfico. Esse gráfico não está aí à toa, correto? Ele está aí para você identificar, para você interpretar. Então vamos lá. Embalagens EMAP. O que você verifica? Você verifica que tem uma maior concentração de gás carbônico, né? Mas uma concentração baixa, porém não próximo a zero, né? De oxigênio, beleza? Você mantém uma concentração muito próximo do constante. Faz sentido para você? Né? Aquelas, até, poxa, se movimenta um pouquinho as linhas do gráfico, mas não tanto. Olha as embalagens MAP, como há uma diferença, né? A concentração de gás carbônico vai aumentando, né, até se estabilizar, e de oxigênio vai reduzindo consideravelmente, até ficar próximo a zero, beleza? Então, é isso que ele está falando, né? Das EMAP serem mais adequadas do que a MAP, beleza? Então você consegue ver isso no gráfico. Bem, vamos saber o que ele quer, né? Com base nas análises dos gráficos, uma vantagem da embalagem EMAP em relação à MAP na concentração de hortaliças é... Galera, olha só. Ele está falando, né, justamente de ser mais adequado. Mas por que é mais adequado? Eu tenho uma concentração aí de oxigênio e gás carbônico talvez mais balanceada e constante do que a MAP, entendeu? É isso que ele quer saber, sacou? Só que isso tem muito a ver, né, obviamente, com as microperfurações da embalagem MAP e tudo mais, e também, pessoal, com processos que podem levar à deterioração. Você sabe muito bem, né, que quando o alimento ele começa a deteriorar, muitas das vezes ele começa a liberar gases mal cheirosos, concorda comigo? Né? Começa a ficar com aparência não tão agradável e liberar gases mal cheirosos. Ora, então isso se deve ao quê? Já parou para pensar? Galera, vamos pensar tanto na respiração quanto na fermentação, beleza? Lembrando que respiração é uma respiração aeróbica, né? Onde vai utilizar o oxigênio. Então ali, o que acontece? No processo de respiração, os compostos orgânicos com oxigênio libera gás carbônico e água, né? Não está escrito aí, mas gás carbônico e água, beleza? Então, galera, gás carbônico, você sabe muito bem que é um gás que ele não tem cheiro, beleza? Você não sente o cheiro do gás carbônico. Ele não dá aquela aparência de que está estragado, né? Talvez ele consiga permanecer por mais tempo, tendo aí uma leve concentração de oxigênio, beleza? Agora, se você baixa muito a concentração de oxigênio, como nas embalagens MAP, poxa, você faz com que outros micro-organismos anaeróbicos, né, ou seja, fermentadores, eles começam a utilizar esses compostos orgânicos, e aí você está vendo aqui com pouco oxigênio, né, vai liberar álcools, ácidos, né, e isso, muitas das vezes, pode, dependendo do processo fermentativo, liberar substâncias que você captura como gases mal cheirosos, né? Levando para uma outra situação de impacto ambiental, a gente tem, por exemplo, uma eutrofização. Lembra da eutrofização? Que é o acúmulo de matéria orgânica, leva uma má oxigenação do ambiente aquático, né? Porque as bactérias aeróbicas proliferam de maneira desordenada, consomem esse oxigênio, e aí depois o que acontece? Com nutriente e pouco oxigênio, as bactérias anaeróbicas, os seres anaeróbicos, eles vão começar a se desenvolver e liberam esses gases mal cheirosos. Então, fazendo uma comparação, seria mais ou menos por aí, entendeu? Então, poxa, eu acho que assim fica melhor a gente responder. Por isso que é bom, muitas das vezes, a gente ter um bom conhecimento sobre a biologia como um todo. É claro, pessoal, você não precisa ser um especialista em biologia, mas se você conseguir relacionar outras situações, isso acaba te facilitando. Então, nesse caso, qual seria o gabarito? Por que a embalagem EMAP é melhor em relação à MAP? Justamente porque evita a proliferação desses micro-organismos anaeróbicos, beleza? Então, é esse o gabarito. Show de bola? Olha lá, impedir a troca de gases com o meio externo. Pô, a vantagem da EMAP não é impedir, é facilitar essa troca, né? Nota, ele quer a vantagem da EMAP. Então, se é a vantagem da EMAP, você vai responder pela EMAP. Se ele estivesse falando da MAP, aí beleza. A letra A faria todo sentido, né? Olha lá, reduzir a oxidação de alimentos da embalagem. Cara,
ele não está reduzindo a oxidação de alimentos. A oxidação, ela vai acontecer, né? Só que de uma outra forma, tá? Permitir alterações acentuadas na atmosfera modificada, cara, ele não permite alterações acentuadas porque você observou no gráfico. E no gráfico você vê que as taxas de gás carbônico e oxigênio, elas eram muito próximas de algo constante. Então, não houve nada brusco que aconteceu. Por isso, é o que faz sentido, letra C. Beleza? Mas e aí, eu consegui te explicar de forma que você conseguisse entender o gabarito, como resolver isso? Comenta aí que isso é muito importante aqui para o canal. Poxa, saber se eu estou de fato conseguindo passar essa informação com qualidade para você, beleza? Além disso, não esquece de dar o like, se inscrever, ativar o sininho, aquele combo, né, que vai ajudar o profissional da educação aqui a fazer com que outras pessoas, né, consigam assistir e entender esse conteúdo. Beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um grande beijo, boa semana, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.